Olá pessoal, bem-vindos a mais uma nova aula da Fisiointensiva. Eu sou o professor Caio e eu vou apresentar para vocês a aula que é o ABCDE da Fisioterapia em Terapia Intensiva, aumentando desfechos e reduzindo custos. Bom, vou me apresentar para vocês. Eu sou fisioterapeuta formado pela Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas. Sou especialista em urgência e emergência pela residência multiprofissional em atenção hospitalar da Unifesp. Também sou especialista em fisioterapia intensiva adulto pela Sobrafir Cofito. Atualmente sou fisioterapeuta do Hospital Santa Maggiore. Sou editor do blog Reflexões sobre Fisioterapia Hospitalar e também professor da Liga Nacional da Fisiointensiva. Mas o que é o ABCDE? Por que a gente utiliza ele? O ABCDE é um bundle. Um bundle é um conjunto de ações que são coordenadas, baseadas em evidências e realizadas pela equipe multiprofissional que garantem melhora de desfechos clínicos dos pacientes. Especificamente o ABCDE, ele é baseado na tríade: acordar, respirar e levantar. Eu vou falar para vocês agora sobre a sequência das ações que compõem cada letra dessa, ok? O A significa awake, acordar o paciente. B, vem do inglês, breath, a utilização de protocolos de desmame da ventilação mecânica. O C é a coordenação entre o A e o B. O D, o manejo e monitorização do delírio. E o E, que tem um grande interesse para a gente, é o exercício ou mobilização precoce. Para que o ABCDE ele seja efetivo, ele precisa de alguns princípios para garantir uma boa eficácia desse bundle. Quais são esses princípios? Boa comunicação entre os membros da equipe, padronização de processos de avaliação e atendimento, quebra do ciclo de supersedação e ventilação mecânica prolongada e redução da imobilidade e falta de comunicação, especificamente da equipe com os pacientes críticos. Então, são necessários esses princípios para que o ABCDE ele ande de forma adequada. O custo-efetividade da implantação desse tipo de bundle ele é muito importante, já que ele garante, ele sendo implantado dentro da UTI, uma economia estimada em $3.763.000 para cada 2.000 internações em 24 meses em uma UTI que possua 30 leitos. Se a gente traduzir isso para reais, na cotação atual do dólar para real, há uma economia de aproximadamente 7 milhões de reais por ano em um UTI de 30 leitos. Então, esse tipo de bundle ele é muito importante porque, além dele ser eficaz, ele consegue ser efetivo. Vamos falar sobre cada ponto agora, tá? O A, como eu tinha falado, o A vem de awake, de acordar. Avaliação diária do nível de sedação, implementação de protocolos de despertar diário, tá? Isso é muito importante. Sempre tentar fazer com que o paciente em ventilação mecânica e que esteja utilizando algum tipo de medicamento sedativo, ele permaneça em um nível de sedação através da escala de Haas em 0 a -2. É muito importante, já que o paciente que ele é submetido a esse bundle e ele vai ficar um pouquinho mais acordado, que sejam manejados dor e ansiedade nesses pacientes, para que isso não traga desconfortos e, consequentemente, ao aumento do nível de sedação e, com isso, fazendo com que o paciente ele tenha um nível de sedação maior e ele seja mais rebaixado, impossibilitando o paciente de sair da ventilação mecânica e de colaborar mais efetivamente com a terapia motora. Tá? Essa daqui é a escala de Haas. Então, ela tem uma pontuação que vai de +4 a -5. E aí eu vou explicar detalhadamente como é que a gente faz a classificação do nível de sedação
utilizando a escala de Reis. Por que Reis e não outra escala, como uma comumente utilizada? Pode ser o Ramsay. Porque a escala de Reis ela é mais adequada para estratificar adequadamente o nível de agitação do paciente. E também a escala de Reis ela pode preceder a avaliação de confusão mental, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, tá certo? Então, o que é que a gente tem aqui? O -5, incapaz de ser despertado, e o +4 é o paciente agressivo, aquele que é violento, combativo. Como é que a gente faz para poder fazer a avaliação do nível de sedação? O primeiro passo é observar o paciente. Se o paciente ele estiver alerta, então a gente já consegue identificar que ele está entre 0 e +4. Tá? Se a gente for olhar aqui, o 0, ele está alerta e calmo, e o +4 agressivo. Você olha para ele está alerta, ele vai estar maior do que 0, ok? Se ele não estiver alerta, você vai chegar e fazer um estímulo verbal. Você vai falar o nome dele e dar um comando verbal. Se o paciente, ele abre os olhos, olha para você e sustenta o contato visual, -1. Se ele realiza a abertura, realiza o contato visual, mas o contato visual é breve, logo ele retorna a fechar os olhos, -2. Se ele faz um tipo de movimento, mas ele não abre os olhos, -3, tá? Se ele não responde ao estímulo verbal, você faz um estímulo físico, tá? Se ele reage ao estímulo físico, -4, e se ele não responde, -5, ok? O ideal é que o paciente ele receba a medicação sedativa, mas que ele fique acordado ou com sedação leve. Por que isso é interessante? Porque o paciente que está alerta ou com sedação leve, aquele que reage ao estímulo verbal de forma mais satisfatória, é mais provável que ele consiga suportar um modo de ventilação mecânica espontânea ou até mesmo realizar um teste de respiração espontânea. Além disso, a depender da condição muscular dele, ele pode colaborar com a sua terapia. Então, por isso que é interessante a gente utilizar essa escala e tentar manter o nível de sedação pela escala de Reis entre 0 e -2. O B, Breath, protocolos de desmame da ventilação mecânica. A utilização de um protocolo de desmame da ventilação mecânica, ele, por si só, é capaz de reduzir o tempo até o primeiro teste de respiração espontânea. Ele tem a capacidade de reduzir o tempo de ventilação mecânica e de aumentar a taxa de sucesso de extubação dos pacientes. Protocolo de desmame de ventilação mecânica, cada hospital, cada perfil de paciente vai ter o seu. Isso daqui é a utilização de uma forma de protocolo. O C, coordenação entre A, acordar, e B, protocolo de desmame da ventilação mecânica. Como eu tinha falado anteriormente, um paciente que ele é mais desperto, ele é mais propenso a suportar um modo espontâneo de ventilação mecânica e de realização de um teste de respiração espontânea. Uma coisa que é muito importante, um cuidado muito importante que deve ser tomado, é que a gente tem que ter muita atenção com extubações que não são programadas, que muitas pessoas chamam de extubação acidental. Tá? Então, como esse paciente vai ser mais desperto, a gente tem que ter um pouquinho mais cuidado, mais monitorização, mais vigilância para esse paciente, para que esse tipo de complicação não ocorra. Ok? O D. O D é o manejo e monitorização do delírio. Mas o que é o delírio? O delírio ele é uma disfunção cerebral aguda. Ela tem alta prevalência em terapia intensiva, cerca de 83% dos pacientes eles apresentam alguma forma de delírio, seja hipoativo ou hiperativo, e a presença do delírio está relacionada a declínio funcional e maior mortalidade. A presença do delírio por si só aumenta em 10% a chance do paciente morrer depois
da internação. Como é que a gente faz o diagnóstico do delírio? Através dessa escala, Confusional Assessment Method, avaliação de confusão mental dentro da UTI. Quais são os fatores de risco para o desenvolvimento dessa disfunção cerebral aguda? Pacientes idosos, eles são especialmente propensos a apresentarem essa condição clínica, ok? Uma coisa importante que pode ser um fator de risco interessante é a retirada de algumas próteses do paciente. Algumas próteses que conectam o sensório do paciente ao ambiente externo, como óculos, aparelhos auditivos, próteses. Tá? Então, você retirar isso do paciente assim que ele entra na UTI, ele é um fator de risco para a presença do delírio nesses pacientes. Então, sempre que possível, que a unidade ela permita que esses pacientes eles mantenham algumas dessas próteses. Importante também falar que o tratamento não farmacológico ele é muito, muito importante. Mas quais são as terapias não farmacológicas para o tratamento e também prevenção do delírio? Uma coisa importante é situar sempre o paciente primeiramente em pessoa. Aqui tem uma foto que ilustra um pouquinho isso. Quem sou eu? Você afixa isso perto do paciente. Quando ele acordar, ele pode sempre olhar e ler, se ele souber ler. Tá? Então, nesse caso, meu nome eu tenho X anos, sou católica, viúva, dona de casa, moro em tal cidade, com a minha avó, minha filha, no bairro tal, o que eu gosto de fazer, o que é que eu esperava da internação, o que foi que aconteceu comigo, por que eu estou aqui. Isso é importante, né, para o paciente se sentir mais confortável e saber quem ele é. Outra coisa interessante é sempre deixar disponível para os pacientes um relógio que tenha calendário também. Então, que horas são do dia e que dia é do mês e o ano que ele está. Isso é muito importante que, além de situar ele, a gente precisa situar ele em pessoa, a gente também situa sempre ele em tempo e espaço, certo? Uma coisa que a gente pode acrescentar também isso é, toda vez que você for iniciar um processo de avaliação, atendimento desse paciente, você vai lá e chega, bom dia, meu nome é Caio, sou o fisioterapeuta que está aqui de manhã com o senhor. São 10h30 da manhã, hoje é dia 20 de abril de 2016, você está na UTI do Hospital X, a gente está cuidando de você, você teve tal doença, você está melhorando. Isso é uma coisa muito importante que, além da estratégia do quem sou eu, a gente pode reforçar sempre para a gente diminuir o risco do delírio. Mas como é que a gente faz a avaliação da CAM, da escala CAM? A escala CAM ela vai avaliar 4 características que o delírio ele apresenta. Quais são essas características? Início agudo e curso flutuante de pensamento, falta de atenção, pensamento desorganizado e nível de consciência alterado. Lembra que eu falei que a RAS poderia ser utilizado como um diagnóstico auxiliar para a avaliação do delírio? Aqui, na própria CAM, ele sugere a utilização da escala de RAS. Mais um ponto para a gente utilizar aquela escala. Então, tendo essas 3 características, a gente consegue fazer essas 4 características, perdão. Tendo essas 4 características, a gente tem como fazer a triagem para o paciente se ele tem delírio ou não. O E, exercício, mobilização precoce. A mobilização precoce, ela tem a capacidade de redução de tempo de ventilação mecânica, tempo de estadia em UTI e dentro do hospital. Também tem a capacidade
de melhorar capacidade funcional, qualidade de vida e funcionalidade após a alta. O interessante é que, para que o E seja eficaz, deve haver uma progressão, ok? Lembrando que terapia motora sempre tem que ter avaliação específica e progressão de terapia. Não dá para utilizar a mesma terapia durante toda a internação, a não ser que o paciente não consiga tolerar esse tipo de progressão, tá? No caso, as progressões mais utilizadas são pelo nível de consciência e pelo grau de força que a gente mede através da escala de MRC. Aqui um exemplo para vocês de progressão que é baseada no nível de consciência e na força muscular. Paciente no estágio 1, inconsciente, mobilização passiva. Se você tiver uma estrutura que permita fazer eletroestimulação neuromuscular, cicloergômetro passivo, implementa esse tipo de terapia. Também o ortostatismo assistido é importante e vai evoluindo à medida que o paciente vai acordando e ganhando força. Sempre lembrando que deambulação, saída do leito, é a chave para a eficácia da mobilização precoce. Uma coisa que a gente tem que estar atento sempre são os critérios para atenção. Eu não estou falando critério de exclusão, estou falando critério de atenção. São aqueles critérios clínicos onde eu vou colocar na balança, eu vou fazer uso do custo-benefício naquele momento em fazer ou não a minha atividade motora. E quais são esses critérios que eu tenho que ficar um pouquinho atentos? Instabilidade hemodinâmica, com dose de vasopressores que sejam maiores de 0,2 microgramas por quilo por minuto, para manutenção de uma pressão arterial média maior que 60. Instabilidade respiratória, caracterizado por um FI maior que 80 ou PIP maior que 12. Um evento agudo em ocorrência, infarto agudo do miocárdio ou hipertensão intracraniana. Lembrando, evento agudo em ocorrência, naquele momento. Se ele teve e estabilizou, isso não é um fator impeditivo de realização de mobilização precoce. Presença de fraturas instáveis que estejam aguardando estabilização, seja por via cirúrgica ou por imobilização. Lembrando que se tem uma fratura em um dos membros, outros membros eles podem ser mobilizados, desde que eles não estejam fraturas também, ok? Presença de sangramento ativo, febre reportada de 38 graus e meio ou HB menor que 7. Um outro critério de atenção importante é algum tipo de restrição da equipe multiprofissional. Lembrar que a gente não trabalha sozinho e que a gente pode ter algum tipo de restrição que alguma outra profissão possa fazer para a realização dessa terapia. Claro que a gente vai sempre conversar o custo-benefício da realização da terapia, mas a gente tem que sempre lembrar que a gente trabalha em equipe, isso é muito importante. Uma coisa interessante que alguns trabalhos recomendam é a inclusão de uma nova letra, que seria o F. E o F é baseado em família, inclusão da família durante todo esse bando. A gente tem que quebrar alguns mitos de que a família é um problema, de que ela está ali para vigiar o que é que você está fazendo. Na verdade, a gente tem que trazer a família para empoderar a família, trazer ela para nos ajudar. A gente, com a família, muitas vezes é que a gente consegue colher informações de qual era o estado funcional prévio do paciente, quais eram as atividades que ele gostavam de fazer. Isso, às vezes, tem um fator primordial para fazer com que o paciente coopere com a sua terapia. Tá? Então, a gente tem que perder um pouquinho do medo de que a família próximo da terapia ela vai causar malefícios para a equipe. A presença de UTIs abertas, certo? Com visitas estendidas ou até mesmo a presença 24 horas das visitas,
sempre próximo aos pacientes, porque isso, além de diminuir a incidência de delírio, ajuda também a gente durante a terapia. E a participação da família nas visitas multiprofissionais e também do paciente, se ele tiver condições de entender e opinar sobre as decisões terapêuticas que vão ser tomadas com ele. Isso é muito importante também, empoderar a família do tratamento que está sendo realizado, empoderar o paciente do tratamento que ele está recebendo. Mas a utilização desse bando, ele funciona de alguma forma? Ou são só características que fazem lógica e que têm evidências de forma separada e que a gente está tentando juntar para fazer um guia de atendimento? Já foram realizados alguns estudos e foi verificado que quando o ABCDE é implantado dentro da UTI, ele reduz pela metade a incidência de delírio e aumenta em 2 vezes a chance do paciente sair do leito ainda na UTI. E lembrando, saída do leito é igual menor mortalidade e maior funcionalidade. Um apanhado geral. Aqui está o diagrama do ABCDE. Eu tenho redução de tempo de ventilação mecânica e tempo de terapia intensiva e aumento de desfechos de interesse, como funcionalidade, capacidade funcional, força muscular, qualidade de vida e sobrevida dos pacientes. Implementar o ABCDE muitas vezes não é uma tarefa das mais fáceis, porque a mobilização precoce, o despertar diário, eles têm algumas barreiras, alguns preconceitos para a implementação desse tipo de terapêutica. E a gente tem que lembrar que nós somos profissionais que efetivamente nós temos que quebrar barreiras. E como é que a gente faz para poder quebrar? Realização de treinamentos, presença de indicadores de qualidade para poder guiar os protocolos específicos. Um exemplo de indicador de qualidade: tempo de ventilação mecânica, sucesso de desmame, quantos dias o paciente demora a sair da cama, o quanto ele anda por dia, a distância caminhada, velocidade de caminhada, são indicadores interessantes que conseguem nortear os atendimentos. Atualização sempre, uma boa estratégia para atualização é o chamado clube de revista. De períodos em períodos, a equipe se reuniria e discutiria sobre um artigo específico e como aqueles artigos eles conseguiriam impactar na realidade daquela UTI. Isso é muito interessante. Muitos hospitais adotam reuniões clínicas e científicas para poder mudar a realidade dos seus locais de trabalho. E educação continuada sempre. Se você gostou desse vídeo, dá o joinha aqui embaixo e se inscreva aqui no nosso canal, nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, e lá você vai receber todas as informações sobre eventos, sobre as nossas aulas e os cursos que são promovidos pela nossa equipe.